Eu vou explicar para você, preste bem atenção nesse vídeo, por que muitos, ou a maioria, né, dos jornalistas profissionais brasileiros estão engajadíssimos com a censura nas redes, especialmente depois do anúncio do Mark Zuckerberg que vai acabar com as agências de checagem de fatos, né? Que na verdade são agências de left-checking, são instrumentos que a esquerda utiliza para censurar o debate público. Mas por que jornalistas que deveriam ser os primeiros a defender a liberdade de expressão, afinal de contas é o trabalho deles, né? Se eles não têm liberdade, como é que eles vão se expressar? Por que eles são os primeiros a defender a censura nas redes? Vamos dar um exemplo sempre, né, da Lula News, do tipo de discurso que eles estão apresentando. Eles ficaram realmente mexidos com tudo isso. Vamos ouvir aqui uma militante de redação lá da Lula News. A gente sabe, pelos discursos da semana passada, pelas falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que a empresa vai ser cobrada a sua responsabilidade. Mas um dos debates que tem acontecido a Meta decidiu que vai fazer algo semelhante ao que o X faz, que são as comunidades onde as pessoas podem confrontar informações. A gente sabe que isso não acontece. Geralmente, aquelas notas de comunidade mais reforçam desinformação que é postada, enfim, do que corrigem. Mas a gente está falando de... A gente sabe, pelos discursos... Bom, ela disse aqui que as notas de comunidade não funcionam, né? Veja que ela está até alterada. Só que a própria Lula News produziu, na semana passada, uma fake news em que um dos seus militantes disse que só assinantes do X poderiam produzir uma nota de comunidade. Então, as notas de comunidade serviram para alertar os usuários da ferramenta dessa falsidade, que qualquer usuário do X que cumpra certos pré-requisitos pode iniciar uma nota de comunidade. E o militante de redação teve que vir a público corrigir a informação, ou seja, uma fake news, uma mentira promovida pela Lula News acabou mostrando a capacidade dessas notas de comunidade, né? Mas por que eles estão tão aflitos e tão engajados? Olha, outra militante de redação aí da Lula News, né, dizendo que a AGU exigiu uma resposta da Meta sobre o fim das agências de checagem. Bom, só isso aí já seria um absurdo, né? Porque, em primeiro lugar, a AGU é a Advocacia Geral da União. Serve para defender juridicamente, ser o advogado, como o nome já diz, da União, enfim, de ministros, de pessoas com foro privilegiado, de autoridades do governo. Mas na mentalidade totalitária da esquerda, todos os instrumentos do governo, todas as instituições devem ser utilizadas para quê? Para defender o executivo e perseguir os seus opositores. Então, ao arrepio da legislação brasileira, foi criado um negócio chamado Promotoria, né, do Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, que inclusive é um ataque ao próprio Ministério Público, porque essa é uma prerrogativa do Ministério Público pela legislação brasileira, para basicamente perseguir quem critica o governo, como já aconteceu em várias iniciativas. E agora, esse instrumento está sendo utilizado para perseguir a Meta, que diz que não vai mais ter fact-checking, né? Então só isso já demonstra o caráter totalitário dessa medida. Mas voltando à pergunta que eu apresentei no começo e dando a resposta. Não é só a militância política e ideológica de defesa do regime brasileiro, que especialmente esse pessoal da Globo faz, né? Seja por motivos de alinhamento ideológico, seja por motivos econômicos. Não, é também a defesa do poder dos próprios jornalistas, porque o que aconteceu com o crescimento das redes sociais, com esse fenômeno das redes sociais? Esse pessoal perdeu muito poder, perdeu muito dinheiro, né? Porque produtores independentes de conteúdo como eu, que nem sou dos maiores, têm mais seguidores, mais leitores, mais ouvintes, mais espectadores do que esse pessoal da Globo News, por exemplo. Então, quando eles falam que é preciso manter essas agências de fact-checking, eles estão defendendo a sua prerrogativa e o seu poder como jornalistas de pautar a sociedade, uma hegemonia que eles perderam com as redes. Então é por isso que eles defendem a censura, é por isso que eles defendem a perseguição, né, de qualquer crítico do regime ou de instrumentos de maior liberdade para as pessoas expressarem a sua voz para dar as suas opiniões. Não é só um alinhamento ideológico que eles têm,
não é só uma servidão, né? Não é só ser capacho de um regime como o regime brasileiro. Eles acreditam que dessa forma eles terão mais poder. Só que a Meta já respondeu, né, para a AGU, aparentemente, vazou isso já para a imprensa, que de fato tem outras ferramentas para controlar abusos nas redes. Até porque, né, basicamente, não há nada na legislação brasileira que exija que uma ferramenta tenha fact-checking. Em primeiro lugar, porque fact-checking não combate mentira ou discurso de ódio. Na verdade, muitas vezes cria, né, mais mentira e cria mais discurso de ódio contra os não alinhados. Essas agências, elas são dominadas 100% pela esquerda e pela extrema esquerda. Então, basicamente, é a imposição de uma visão de mundo extremista para suprimir qualquer visão diferente. Esse é o propósito dessas agências, né? E a Meta aqui responde que tem ferramentas para controlar outros crimes, né? Como terrorismo, exploração sexual infantil, drogas, fraudes e outros golpes, outros crimes. O que esse pessoal está tentando definir é que existe um critério de democracia, que é o critério da extrema esquerda, e os outros todos devem ser criminalizados. Ou seja, isso sim é totalitarismo, isso sim é censura, isso sim é criminoso, né? Então, basicamente o que nós estamos vendo no Brasil é que eles estão esperneando porque eles precisam da censura para manter o seu poder, para manter o seu dinheiro, né, que eles estão ganhando centenas de milhões desse regime para defender o regime e atacar os seus opositores. Então, é por isso que eles defendem com tanta energia, com tanto ímpeto, a censura.